Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Esse é o programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. Você é o nosso convidado especial para participar de uma de nossas reuniões. A nossa igreja, sede internacional, está na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Você e sua família marca de comparecer numa reunião. Terça-feira, reunião da palavra, domingo de manhã, a reunião da ressurreição, ou o dia da semana que você queira ir, porque a nossa igreja está aberta todos os dias, sempre com reuniões às 19h30. No domingo de manhã, que é o domingo da ressurreição, nós temos a reunião às 9h30 da manhã, tá bom? Para quem mora no centro do Rio, Zona Sul do Rio de Janeiro, nós estamos na Barata Ribeiro, número 99. O pastor Leonardo Miranda e uma equipe de obreiros estão a postos aguardando você e sua família para receber uma oração. E olha que os tempos que nós estamos vivendo, a oração é necessária, é uma necessidade que nós temos, tá certo? Você que acompanha o programa Mundo Real aqui no canal AD Gramacho TV, você deve estar acompanhando uma série de programas em que nós estamos conversando com especialistas, guias de Israel, com pessoas que estão morando na Terra Santa e estão vivendo essa última escalada que tem acontecido lá em Israel, onde mais de 3.200 foguetes já foram lançados em uma semana para dentro do território de Israel. E hoje não é diferente no programa, nós vamos a Jerusalém conversar com alguém que já é conhecido de vocês aqui, que é a Aline Shefkes, guia de turismo, que hoje ela vai contar um pouquinho sobre toda a situação, tudo que está acontecendo no sul de Israel, no centro do país, em Jerusalém, e a gente já quer dar boas-vindas a ela. Shalom, Aline. Shalom, olá a todos, muito obrigada a todos que estão nos assistindo. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje, falando diretamente aqui de Jerusalém. Bom, Aline, a gente vai começar falando sobre essa situação que todos os israelenses estão vivendo nessa última semana, uma escalada que nos deixa uma pergunta. Já aconteceu em outras ocasiões, na proporção que o Hamas está lançando mísseis para Israel, já aconteceu isso em outras ocasiões, como está acontecendo hoje? Olha, infelizmente, os mísseis do Hamas contra Israel, eles não são nada novo. Quer dizer, o Hamas tem lançado constantemente, desde 2005 eles já começaram, quer dizer, eles lançam constantemente mísseis contra Israel, algumas épocas mais, outras épocas menos. Algumas áreas são mais afetadas, como o sul de Israel. Mas realmente a gente vê mais de 3.000 mísseis lançados em menos de uma semana. É uma coisa realmente sem precedentes. Esses anos que o Hamas teve para se armar, a última vez que teve um conflito direto entre o Hamas e Israel foi em 2014, e desde 2014 até agora o Hamas investiu pesado em terrorismo. E entre as coisas que eles fizeram foi comprar e produzir foguetes. A gente calcula que no início desse conflito eles tinham 14.000 foguetes, mais de 3.000 foram lançados contra Israel, mais de 1.000 Israel conseguiu destruir ainda dentro da faixa de Gaza, mas quer dizer que a gente já tem aqui mais de 10.000 mísseis do Hamas dentro da faixa de Gaza, e a gente sabe muito bem qual é a intenção deles de usar contra Israel. E existe o Hamas, todos os mísseis que são lançados para Israel, Israel tem um sistema de defesa, que é o Iron Dome, ou Kippat Barzel, mas existem mísseis do Hamas que caem dentro da própria faixa de Gaza, levando a óbito a população civil. Confirma? Confirmo. A gente calcula que entre 15% e 20% dos mísseis lançados pelo Hamas desde Gaza caem dentro da própria faixa de Gaza. Eu acho que isso, antes de qualquer coisa,
prova o desrespeito que o Hamas tem à vida humana, tanto a vida da população civil de Israel, judeus, cristãos, muçulmanos, como também a própria população deles. E o que a gente está vendo aqui justamente na tela agora são as praias de Tel Aviv. A gente consegue ver as pessoas correndo, quer dizer, imaginem estar num dia na praia e começam a tocar sirenes porque mísseis foram lançados desde Gaza. O que Israel faz? Israel tem esse sistema que se chama o Iron Dome, como tu muito bem falou em hebraico também, Kippat Barzel, o domo de ferro, que ele intercepta os mísseis ainda no ar. E isso diminui a queda de mísseis em Israel, de foguetes em Israel. Se calcula, pelo menos na última rodada que a gente teve em 2014, que a gente tem todos os números já, em 2014, 90% dos mísseis foram interceptados, quer dizer, é um número fantástico. Infelizmente, como a gente falou, 15, 20% dos mísseis caem dentro da própria faixa de Gaza, e o que não foi falado na mídia, e eu fico muito impressionada que ninguém está falando disso, que eu acho muito bom, inclusive, que a gente esteja tendo essa conversa agora, é que nessa semana o Hamas lançou mísseis também, mísseis caíram dentro da faixa de Gaza, e um desses mísseis atingiu o sistema elétrico da faixa de Gaza e deixou 250 mil pessoas sem eletricidade. Vejam o desrespeito, crianças, famílias, idosos sem eletricidade. E agora, já que a faixa de Gaza está com menos eletricidade, o que o Hamas fez? Uma das grandes fontes de eletricidade de Gaza era usado por uma usina de purificação de água. O Hamas desligou a fonte de água potável de Gaza para pegar a eletricidade e investir em terrorismo. Eles estão deixando a própria população deles sem eletricidade e sem água potável, pessoal. E por isso, quando se fala dos crimes que estão acontecendo em Gaza e do sofrimento da população de Gaza, é verdade, a população de Gaza está sofrendo, mas está sofrendo por causa do Hamas e nas mãos do Hamas, que não tem nenhum respeito pela vida humana de ninguém, nem da própria população deles. Qualquer pessoa que vê imagem na imprensa brasileira, nos veículos de comunicação, aonde a manchete diz: Israel ataca prédio na faixa de Gaza. As pessoas precisam entender que não são prédios onde moram pessoas civis. Israel ataca a escola, lança míssil, talvez em determinado lugar. Qual é o alvo da Força Aérea Israelense? Porque a notícia, ela vem, é meia verdade. É um prédio, mas que prédio é esse? Exatamente. O Hamas, ele é uma organização terrorista, a gente sabe, e por isso eles não são obrigados a seguir nenhum padrão de ética e moral. Quer dizer, quando Israel tem o seu exército, a gente segue segundo as convenções internacionais, convenções da ONU. O Hamas, por ser um grupo terrorista, eles podem fazer o que quiserem. E a gente já viu que eles não têm respeito à vida humana e por isso que eles fazem. Eles, por exemplo, eles têm lança-foguetes. Eles sabem que no momento que eles vão lançar o foguete, Israel vai interceptar e vai saber exatamente de onde esse foguete foi lançado, e Israel pode lançar um foguete também para destruir o lança-foguetes. Agora, o que eles vão fazer? Eles não querem que esse lança-foguete seja destruído, então eles vão até um pátio de uma escola, onde está cheio de crianças, não permitem as crianças saírem, seguidamente eles trancam as pessoas junto, e aí lançam o foguete. São duas opções que podem acontecer. A primeira é Israel ver que está saindo de um local que tem civis, que tem crianças, Israel não vai atacar, e é uma vitória para o Hamas, quer dizer, o Hamas vai sair impune, entre aspas, porque eles vão lançar foguetes e nada vai acontecer contra essa bateria, contra esses terroristas. Ou a segunda opção é que Israel vai retrucar, quer dizer, vai lançar um ataque em contra e matar sem querer civis. Se Israel sabe que tem civil e criança, Israel não ataca. Mas caso ataque e tenha vítimas civis, é uma vitória para o Hamas. Porque eles vão pegar aquela imagem daquela escola destruída e de uma criança morta e para os jornais do mundo dizer: olhem o que Israel está fazendo. Israel está matando crianças. Não, o Hamas está matando crianças palestinas. E eles usam as crianças como escudos humanos. E Israel sabe disso. E por isso Israel faz de tudo para evitar
vítimas civis também do lado de Gaza, também, obviamente, do lado de Israel. Então, por exemplo, se a gente tem agora um ataque a um local programado na faixa de Gaza, por exemplo, esse edifício que se falou tanto na mídia mundial, a gente está vendo aqui ataques à faixa de Gaza. Como isso é feito? Israel vai e anuncia. Eles passam com aviões, eles telefonam para as pessoas, eles não dizem, esse é o endereço, esse é o local, a gente vai atacar, vai destruir, evacuem o edifício. Israel vai e avisa, Israel perde o elemento surpresa. Ele sabe que tem civis e terroristas e armas no edifício, eles vão perder a chance de matar esses terroristas para não matarem civis juntos. Inclusive tem uma técnica que se criou aqui em Israel que se chama uma flecha no telhado. O que é uma flecha no telhado? Eles vão destruir um edifício, antes disso eles vão lançar, na realidade não é uma flecha literalmente, mas eles vão lançar um pequeno aviso ao edifício, além dos telefonemas, além de alto-falantes, além de folhetos, às vezes eles passam com aviões e jogam folhetos para o ar, em árabe, obviamente, para que a população possa ler. Eles às vezes lançam alguma coisa pequena em cima do edifício, que faça um barulho e que avise, olha, a gente está sendo sério, a gente vai destruir o edifício, evacuem. E só depois eles dão tempo para a população evacuar e só assim eles destroem o edifício. E por isso o número de civis mortos em Gaza ele é tão pequeno. Por quê? Primeiro, quando a gente vê os números de civis nas notícias, muitos dos civis não são realmente civis. Por quê? Porque o Hamas não é um exército organizado. Então, as pessoas que morrem do Hamas, elas literalmente são civis. Então, muitas vezes, mortes de Gaza civis, na realidade, são ativistas terroristas do Hamas. E também porque, apesar de centenas de ataques localizados, a gente chama de cirúrgicos na faixa de Gaza, Israel evita as mortes civis ao máximo. Infelizmente, em uma guerra é impossível não ter, ainda mais com as técnicas de guerra destruidoras que o Hamas usa, mas se tenta de toda maneira evitar mortes civis dos dois lados. Nós temos a imagem quando chega no Brasil, ela chega como um Israel agressor. E a intenção nossa é mostrar que Israel não agride, não ataca, e Israel não está lutando contra a população de Gaza. Israel está lutando contra os terroristas da faixa de Gaza. Tanto é que já foram eliminados grandes comandantes do Hamas, e parece que as últimas notícias que nós temos é que Israel está se negando a um cessar-fogo. Então, por exemplo, prédios atacados normalmente são quartéis generais onde eles guardam armas, mísseis, toda uma infraestrutura contra o Estado de Israel. Essas imagens, elas rodam o mundo. Só que as pessoas têm que entender que são casas de terroristas e são prédios onde... Hoje eu li uma matéria, Aline, dizendo que numa casa de um terrorista, ele tinha acesso aos túneis. Fala um pouquinho sobre os túneis do Hamas, chamado de metrô. É que se criou uma infraestrutura gigantesca dentro da faixa de Gaza e uma estrutura subterrânea. Eles chamam de metrô porque são quilômetros e quilômetros e quilômetros de túneis em diferentes níveis, pessoal. Chegam até níveis, andares dentro desse sistema, e esse é um sistema usado pelo Hamas. Então, parte desses túneis, inclusive, saem em Israel e era uma ameaça séria à segurança de Israel. Quer dizer, imagina, eles constroem um túnel, saem dentro de Israel, e eles podiam pegar agora 30, 50, 100 terroristas e sair direto no sul de Israel e atacar as populações. Graças a Deus, Israel já conseguiu técnicas para neutralizar esses túneis quando eles entram no território israelense, mas dentro da faixa de Gaza, quer dizer, eles literalmente, o Hamas, deixa a população civil em cima e eles se escondem no subsolo. Então agora tem um problema. Mesmo que a gente saiba que tem dentro desses túneis terroristas, o que acontece? Tem tantos túneis em Gaza que se tu vai e detona os túneis com os terroristas dentro, tu vai literalmente implodir partes de Gaza. De tantos túneis que tem. E aí tu vai outra vez destruir casas de civis. Por que o Hamas não pega as zonas de Gaza que são inabitadas? Tem zonas extremamente populosas em Gaza, zonas onde tem uma
grande concentração populacional e tem zonas que são praticamente vazias. Por que o Hamas não escolheu as zonas vazias para preparar o seu esforço de guerra? E aí seria uma questão entre Israel e o Hamas. Mas não, o Hamas se colocou na população civil para que tenham vítimas civis, para causar justamente comoção internacional. E na verdade a gente está lutando aqui duas guerras. Uma guerra física contra o Hamas, contra os mísseis do Hamas, contra terrorismo físico, e uma segunda guerra que é uma guerra mediática. E infelizmente a guerra da mídia, o Hamas está ganhando bem, em vários frontes. Hoje em dia, quando tu fala com populações do mundo todo, tu vê aquele discurso que justamente está falando que Israel está atacando, é uma luta contra os palestinos com Israel. A autoridade palestina, que é o governo legítimo, condena o Hamas. Quer dizer, eles não tem absolutamente nada a ver com a Cisjordânia, absolutamente nada a ver com a autoridade palestina e nem com o povo palestino como um todo, e sim contra uma organização terrorista. E uma coisa interessante, a gente está vendo aqui a destruição do edifício. Vocês estão vendo todos os fotógrafos colocados mirando para o edifício, quer dizer, eles estão ali esperando para o edifício cair. Por quê? Porque Israel avisa, todos os jornalistas e também os civis que gravam dentro de Gaza, eles sabem, olha, tal dia, tal horário, tal edifício vai ser derrubado, e eles se colocam, e por isso as imagens são tão claras. Enquanto no lado israelense os mísseis são lançados contra a população israelense, sem aviso prévio, sem destino e mirando a população israelense, enquanto Israel vai, aqui a gente está vendo muito bem a destruição desse edifício, pessoal, não tem pessoas dentro desse edifício, o edifício está vazio. O objetivo é destruir a infraestrutura, causando o mínimo de danos civis. E, infelizmente, o Hamas agora, quando ele foi pedir o cessar-fogo, primeiro, fazer cessar-fogo com o Hamas, na realidade não é um cessar-fogo verdadeiro, porque o objetivo deles é destruir Israel. Quando eles falam cessar-fogo, eles não querem dizer queremos paz. Eles dizem, olha, no momento Israel está ganhando a guerra física, a gente quer parar, vamos parar o jogo, a gente quer se reorganizar, e aí a gente volta a atacar Israel. E Israel disse não. Vocês estão nos atacando, vocês começaram nos atacando, e agora que a gente está destruindo a infraestrutura do Hamas, vocês agora querem cessar fogo para quê? Para se reorganizar. Por isso, quando o Hamas e Israel fizeram cessar-fogo em 2014, foi por quê? Porque eles queriam esses anos, graças a Deus, dessa vez demorou vários anos, de 2014 até agora, mas esses muitos anos eles construíram o metrô, quer dizer, todo o sistema de túneis, e eles também construíram todo o sistema de 14 mil foguetes e muitas outras coisas que a gente pode falar depois. Aline, eu já ouvi essa resposta várias vezes, mas tem sempre alguém novo assistindo o programa. Quem financia o terrorismo do Hamas e da Jihad Islâmica? E a outra pergunta é a seguinte: qual o papel do Irã nesse contexto de guerra, dessa escalada que Israel está vivendo hoje? O Irã está por trás do Hamas hoje em dia. A gente está vendo que a capacidade do Hamas de 2014 para agora aumentou infinitamente. Eles estão muito mais organizados e eles estão também trabalhando em conjunto com a Jihad Islâmica, o que eles não faziam antigamente, porque o Irã mandou pessoas e eles estão coordenando. Porque o Irã sabe que se o Irã atacar Israel, se o Irã lançar um míssil contra Israel, Israel tem todo o direito do mundo de se defender e mandar um míssil de volta para o Irã. E o Irã não quer isso. O que eles fazem? Eles fazem uma coisa que, outra vez, desrespeitando a população de Gaza. Em vez de pegar e dizer eu odeio Israel e lançar um míssil direto e arcar com as consequências, o que eles fazem? Eles pegam, financiam Gaza, mandam armas para Gaza. Boa parte das armas são literalmente levadas desde o Irã. Do Irã era para o Sudão ou para o Egito e eram passados para Gaza. Então, eles pegam e lançam desde Gaza. E assim, quando Israel sabe que as armas vieram do Irã, mas Israel não pode atacar o Irã. Então, Israel vai retaliar contra o Hamas e, outra vez, vai causar sofrimento. Acaba causando sofrimento, vai causar também para a população de Gaza. Quer dizer, a gente vê também o Irã que financia, que dá armas e dá treinamento militar e faz toda a questão de estratégia por trás. E não só isso, ajuda humanitária.
Pessoal, depois, se a gente quiser, a gente pode discutir números, mas os bilhões que foram mandados de ajuda humanitária à causa palestina nos últimos anos, a maior parte desse dinheiro foi mandado com boa intenção, pessoal. As pessoas mandam dinheiro para construir hospitais, para construir creches, para comprar comida, para ajudar a reconstruir moradias que foram destruídas pelo Hamas, e o Hamas pega parte desse dinheiro e investe em terrorismo. Não falta dinheiro em Gaza, pessoal. Não falta anos. O problema é que esse dinheiro foi usado para construir mísseis e túneis. Pense em quantas casas poderiam ter sido construídas em Gaza. Pense em quantos hospitais, quantas escolas e quantas creches poderiam ter sido feitas para o bem da população de Gaza se o Hamas parasse de roubar o dinheiro. Eles roubam o dinheiro dos palestinos e usam para isso. Não digo que é toda ajuda humanitária, pessoal. Parte da ajuda humanitária vai para a Cisjordânia, parte vai para a Autoridade Palestina, vai para diferentes lados, mas, pessoal, pensa em quanto dinheiro isso custa, e esse dinheiro vem de algum lugar, ele vem do Hamas, o dinheiro do Hamas vem do Irã, vem também de outros lugares, se acredita também parte mandado do Catar, e também parte é que eles roubam da ajuda humanitária. Ótimo. Aline, o Hezbollah, no norte de Israel, nesse contexto de guerra atual, dessa escalada atual, é uma ameaça agora para Israel ou não? Se a gente falou que o Hamas tem 14 mil foguetes para usar contra Israel, o Hezbollah se calcula que tem 100 mil. Pessoal, 100 mil foguetes contra uma população de 9 milhões de pessoas. Quer dizer, 100 mil foguetes podem destruir Israel economicamente, destruir a população psicologicamente. Às vezes, por mais que a gente tenha o domo de ferro e a maior parte dos mísseis sejam interceptados, é um dano físico às estruturas, ao dinheiro. Então, a gente sim vê o Hezbollah como uma ameaça, mas eu acho que mais nesse caso uma ameaça futura. Por quê? A situação do Líbano é uma situação muito, muito sensível. O Líbano também, o que o Hamas, o que o Hezbollah fez nos últimos anos? O Hezbollah pegou, nos últimos, já a gente está falando 30 anos, eles pegaram dinheiro do Líbano e investiram em guerra contra Israel. Eles quebraram economicamente o Líbano. E a população civil do Líbano, a população inocente do Líbano, não aguenta mais pagar o preço do ódio a Israel. E crise econômica, o dinheiro está desvalorizado, eles estão com uma crise interna. A gente também viu o que aconteceu no porto do Líbano, para quem não viu, que teve uma grande explosão lá, porque a gente está vendo aqui gente na fronteira entre Israel e o Líbano. Eles estão aqui com uma bandeira da Palestina, tentando cruzar da fronteira do Líbano para Israel. E a gente vê algumas coisas terríveis. A gente vê que tem gente que acredita nessa causa. Tem gente que realmente, a pessoa que está em cima do muro, ele realmente, depois de anos e anos e ouvindo propaganda contra Israel, ele provavelmente acredita que ele está fazendo a coisa certa. Mas o que ele está fazendo, na realidade, é colocando a própria vida dele em risco, não ajudando a causa palestina. E o Hezbollah, quando a gente viu aqui as pessoas na fronteira entre o Líbano e Israel nos últimos dias, muita gente com a bandeira do Hezbollah, outro grupo terrorista, outro grupo que quer a destruição do Estado de Israel. Mas, na minha opinião, pessoal, por causa da crise interna do Líbano, eu não acho que o Hezbollah vai fazer um ataque organizado a Israel, apesar de eles terem um poderio, e sim vai ser mais uma questão de manifestação moral, entre aspas. Um outro problema, uma entrevista que o primeiro-ministro deu alguns dias atrás, falando sobre esse distúrbio civil que tem acontecido dentro de Israel. Aline, uma pergunta é a seguinte: o que está acontecendo com os árabes israelenses? Isso foi uma surpresa para Israel, porque ataques com coquetéis Molotov, pedras, atropelamentos, coisas que nunca se viu na história. Isso foi uma surpresa para Israel? Olha, eu acho que esses distúrbios civis que estão acontecendo, eles me preocupam muito mais. Porque o Hamas sempre quis destruir Israel. O Hezbollah sempre quis destruir Israel e nenhum dos dois vai conseguir.
a gente não realmente se preocupa que o Hamas tenha poderio militar para destruir Israel. A gente tem pena do sofrimento das duas populações e da crise que eles causam na mídia mundial. Mas temos que lembrar que a maior parte da população árabe israelense vive em Israel bem e aceitam a existência do Estado de Israel. Mas o que a gente está vendo é um movimento de algumas centenas, alguns milhares de árabes israelenses que estão se manifestando contra. Aqui em Jerusalém a gente já teve isso no passado, já teve questões de atirarem pedra, de fazerem atentados. Isso acontecia, mas a gente está vendo em cidades como Lud, que é uma cidade do lado de Tel Aviv, Lud e Ramle, são no centro do país, eram cidades relativamente pacíficas, e a gente está vendo agora, por mais que sejam grupos de algumas centenas de pessoas, em Akko também a gente viu algumas centenas de pessoas, quer dizer, queimaram um restaurante, queimaram um teatro que era um teatro árabe-israelense em conjunto, era um projeto de teatro pró-paz, ele foi queimado, um albergue em Akko foi queimado, a gente está vendo esses distúrbios civis e eles realmente me preocupam, porque os árabes israelenses, eles são parte da nossa população. A gente está vendo aqui uma tentativa de linchamento, na realidade, dentro do carro branco, quem tá é um judeu. Ele está dirigindo perto do Portão dos Leões. Isso foi já, esse vídeo é do início dessa crise. E atiraram pedras contra o carro perdeu o controle e bateu. E eles seguem atirando pedras, eles vão acabar atirando uma pedra nele, ele vai para o hospital. Ferido leve, no final ele foi liberado, mas a polícia chegou e parou essas pessoas. Mas a gente vê uma tentativa de linchamento em Jerusalém, é uma coisa que realmente nos chama muita atenção e que é um fenômeno que a gente tem que observar para que direção ele vai. Mas justamente hoje o Benjamin Netanyahu, que é o atual primeiro-ministro de Israel, ele fez uma declaração muito clara. Ele disse: violência civil não é aceita, nem de árabes contra judeus, nem de judeus contra árabes, porque a gente viu uma semana inteira praticamente de populações árabes israelenses atacando populações judaicas, e o que a gente começou a ver são populações judaicas revidando. E o Benjamin Netanyahu disse: não, isso aqui é um país de lei, ninguém vai pegar a lei nas suas próprias mãos, e realmente a gente está vendo o reforço de polícia nas cidades, justamente para acalmar a situação, mas eu acho que é uma questão que tem que ser observada. E, Aline, esses assuntos assim, um assunto chama outro assunto, né? Quando a gente fala aqui desses distúrbios severos que estão acontecendo em Israel, eu já conversei aqui em outros programas com outros guias e há uma unanimidade quando se fala da preocupação de vocês com o que está acontecendo dentro de Israel. Qual é a medida que o parlamento, o governo, está tomando contra esses árabes israelenses? Uma medida. Existe algo já definido para o que vai acontecer com eles? Porque, Aline, eu não acompanho as notícias daí pela mídia do Brasil, eu acompanho pelas mídias daí. E o que nós vemos é algo que está crescendo a cada dia, e isso traz, de fato, um espanto para a população, para vocês e para todos nós, que nós já estivemos aí em Israel, e os guias sempre nos falaram da boa relação com os árabes israelenses. Qual é a medida que o governo está fazendo para conter, para parar isso? Então, justamente, estava falando da boa relação, é o que a gente vive aqui, quer dizer, eu trabalho como guia de turismo aqui em Israel, praticamente todos os motoristas que trabalham comigo e os meus motoristas favoritos, eles são árabes, israelenses, muçulmanos, e a gente está acostumado a conviver e trabalhar junto. Um me convida para o casamento da filha, eles trazem comida que a mãe deles prepara, quer dizer, é uma relação tão próxima, e agora vem imagens como essa que a gente está assistindo agora, de tentativas de atropelamento, de apedrejamentos, de incêndios criminosos, quer dizer, é uma coisa realmente que nos preocupa, lembrando que ainda é a minoria. Mas às vezes uma minoria ainda assim pode causar problemas, pode criar um mau nome para todos os árabes israelenses, então realmente o governo de Israel vai prender essas pessoas e também vai levar essas pessoas à justiça, dependendo do que elas fizerem.
Obviamente, aqui em Israel, quem atira pedra contra outra pessoa é tentativa de homicídio, porque pedras matam, pessoal. Tu atira uma pedra num carro em movimento, tu tá tentando matar um motorista. Então, eles vão ser julgados com tentativa de homicídio, com crime de ódio. Quer dizer, a gente está vendo que o governo, sim, vai atrás dessas pessoas, independente de que religião são. Israel não vai aceitar, e eu acho uma boa questão a gente não aceitar a escalada da violência civil em Israel. A relação entre Israel e Estados Unidos, você acha que foi fragilizada no governo Biden ou não? Olha, o governo Biden, de muitas maneiras, ele é uma continuação do governo Obama. E o governo Obama foi um governo que desestabilizou o Oriente Médio. Não digo Israel, eu digo o Oriente Médio como um todo. Foram os anos da Primavera Árabe. A gente viu a guerra civil da Síria, que segue até os dias de hoje, pessoal. É um reflexo direto da política do Obama. A gente viu o que aconteceu na Líbia, a gente viu também que aconteceram massacres na Jordânia, todas as revoluções e trocas de poder no Egito em tantos países, quer dizer, eles desestabilizaram o Oriente Médio como um todo. E eu acho que o Hamas, sim, viu a entrada do Biden no poder como não uma carta branca de jeito nenhum, mas eles se sentem mais à vontade de atacar Israel com menos medo de repercussões. Por exemplo, uma das maneiras é que o Biden tinha, o governo Trump ele tinha parado com alguns tipos de ajuda humanitária, de dinheiro que estava sendo destinado a maneiras erradas, como a gente falou antes. Não todo o dinheiro da ajuda humanitária ia para a causa palestina correta, muito sim é dinheiro desviado para o Hamas e para terrorismo e para ensino contra Israel, e o Biden abriu de novas portas e voltou a mandar dinheiro para os palestinos, e a gente está vendo o reflexo, sim, eu acho, de um governo do Biden, mas a gente está agora no início do governo do Biden, a gente tem aí mais 3 anos e meio, um pouco mais, inclusive, do governo dele. Eu não acho que vai ser terrível para Israel, mas não é um governo favorável. Você está em Jerusalém e nessa escalada agora, as sirenes tocaram aí. E não é tão comum tocar sirene em Jerusalém por ameaça de míssil do Hamas. Não só em Jerusalém, mas no centro do país, nós ouvimos dizer de Petah Tikva, ouvimos dizer de Tel Aviv, ouvimos dizer de outras cidades, né? Aline, todos esses mísseis enviados do Hamas, você acha que essa escalada, ela está próxima do fim ou você acha que ela vai se estender por mais alguns dias? Olha, é muito difícil especular quando vai terminar. Eu acho que é uma questão de curto prazo esse conflito, quer dizer, a gente está falando, na minha opinião, pessoal, essa é a minha opinião, mas é uma questão de talvez dias, talvez uma semana. Não acho que o conflito vai se estender mais que isso. O Hamas realmente foi atacado severamente e o Hamas, ele não quer desaparecer. O Hamas, normalmente, o que eles fazem? Eles atacam Israel com todas as forças e quando eles veem que começaram a perder, aí eles dizem, não, a gente quer cessar fogo, e a gente está vendo já isso acontecendo. Israel ainda quer destruir alguns arsenais do Hamas, matar algumas das lideranças do Hamas, e logo que Israel conseguir, sim, eu acho que vai ser feito um cessar-fogo, mas a gente tem que ver como as coisas evoluem. Eu estava aqui em Jerusalém quando tocou a sirene, eu estava justamente no sofá com o meu pai, e toca a sirene, eu olho para ele me olha, a gente está tocando a sirene, daí depois de uns segundos a gente tá tocando a sirene, a gente pega o meu cachorro e sai correndo. Tem que levar o cachorro junto também. Então a gente foi, nós três aqui pelo local seguro, a gente tem um bunker aqui no meu edifício, então a gente foi pro bunker e realmente é uma sensação ruim, mas aqui em Israel, aqui em Jerusalém aconteceu só uma vez. Foram 7 mísseis lançados contra Jerusalém, tocou uma sirene porque eles foram lançados juntos, mas em Tel Aviv a gente está vendo que é constantemente, dia e noite, tem sido lançados mísseis, não como no sul realmente é praticamente impossível sair dos bunkers em alguns momentos do dia, porque é um míssil atrás do outro. Em Tel Aviv tiveram várias vezes mísseis. A gente está vendo aqui, quando vocês veem
Os mísseis, eles estão vindo e eles estão sendo derrubados pelo sistema que se chama Iron Dome. Então, quando vocês veem as luzes no céu, quer dizer que eles estão sendo interceptados. Mas imaginem se Israel não tivesse investido os milhões que Israel investiu no Iron Dome, nesse sistema de domo de ferro para proteger a população. Vejam a quantidade de mísseis. E também a gente vê, quer dizer, o Hamas lança propositalmente contra populações civis. O que acontece é que esses foguetes, eles não têm mira exata. O Hamas mais ou menos calcula e diz, olha, a gente está mais ou menos lançando contra Tel Aviv, mas eles têm alguns quilômetros de erro, também um pouco de vento para cá, um pouco de vento para lá. Os mísseis erram, a gente vê isso, inclusive, como a gente falou no início do programa, que entre 15% e 20% dos mísseis caem dentro da própria faixa de Gaza, para a gente ver como esses mísseis não são exatos. E por isso eu acho também que eles não têm tanto interesse de lançar aqui em Jerusalém, porque, primeiro, tu tem perigo de pegar na própria autoridade palestina, porque tu tá aqui, Jerusalém, onde termina Jerusalém já começa a autoridade palestina, então tu tem perigo de cair na própria autoridade palestina, cair em Ramallah, na capital da autoridade palestina, e tu também tem perigo de cair em lugares cristãos. A gente tem aqui a Via Dolorosa, o Jardim do Túmulo, a gente tem o Monte do Templo, a gente tem o Muro das Lamentações, a gente tem tantos locais cristãos, a gente tem Belém também com o local do nascimento de Jesus, e caso eles lançassem um míssil e caíssem no local cristão, eu acho que muito do mundo cristão que ainda não entendeu a ameaça que o Hamas é, não só os judeus, não só os israelenses, mas a tudo que não é ideologicamente compatível, também isso inclui os cristãos. Eu acho que o mundo cristão como um todo ia acordar se caísse um míssil agora no Jardim do Túmulo ou no local do nascimento de Jesus, e eu acho que eles não querem se arriscar também que isso aconteça, e por isso eles lançaram um míssil contra Jerusalém. Eu acho que foi mais uma questão de dizer, nós lançamos mais do que eles realmente queriam que caísse em Jerusalém. O conflito atual não é uma ameaça para a paz que existe com Israel e Egito e Jordânia, né? Não, quer dizer, a gente está vendo que Israel... Eu posso dizer tudo de ruim que aconteceu no último ano, desde da pandemia que matou tanta gente, do conflito que está acontecendo agora, de tanta coisa ruim que aconteceu. Algumas coisas boas aconteceram também no mundo. Eu acho importante a gente também falar para a gente lembrar dessas coisas. Uma das coisas que aconteceu no último ano é que Israel fez acordos de paz ou aproximação com 4 países muçulmanos: os Emirados Árabes, Bahrein, o Sudão e o Marrocos. Então 4 países. Israel tinha relação então só com o Egito e com a Jordânia, e de 2 países passou a 6, o que mostra como os países árabes estão aceitando, e os países muçulmanos estão aceitando a existência do Estado de Israel, que Israel está aqui para ficar e que vai ser melhor para todos, inclusive para os palestinos, de se aceitar a existência do Estado de Israel e se conversar para fazer a paz. E por isso eu não acho que esse conflito ele vai interferir nos acordos de paz. Vai ter talvez uma manifestação aqui ou outra ali de solidariedade, talvez mandar um pouco ajuda humanitária. Se não me engano, o Marrocos enviou ajuda humanitária, não em dinheiro, e sim em coisas, 40 toneladas para Gaza, mas eu acho que isso não vai destruir as relações diplomáticas. Inclusive, isso mostra como as relações diplomáticas de Israel estão fortes com esses países, e que mais países, se Deus quiser, virão fazer a paz com Israel. Ótimo. Israel não ataca, Israel se defende, e todas as pessoas que querem marginalizar Israel, eu costumo dizer que quando o assunto é Israel, falta conhecimento e sobra preconceito. Então as pessoas que leem, que se informam, que procuram saber, conversar com pessoas que são imparciais, elas vão ver que Israel é a favor da vida, Israel deseja viver, e infelizmente nós temos um grupo de pessoas pequeno, mas que fazem barulhos, muito barulho, que querem marginalizar Israel. Então, Aline, eu quero agradecer esse momento aqui. Você pode deixar a sua mensagem, e muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza de nos receber, tá bom? Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite. É um prazer poder estar contigo aqui mais uma vez.
Agradecer a todo mundo que está nos escutando, lembrar de olhar as notícias com o pé atrás, quer dizer, a mídia é muito fácil e muito rapidamente condena Israel e conta, às vezes, meia verdade. Então, busquem se informar realmente o que acontece numa história como um todo. Infelizmente, em um conflito, a população civil dos dois lados está sofrendo e todos aqueles que querem o bem do povo palestino, orem pelos palestinos, orem por Israel e orem que o Hamas, o grupo que está causando tanto sofrimento para os palestinos, finalmente seja derrubado e que sim se possa fazer uma paz duradoura entre Israel e os palestinos. Isso só vai acontecer o dia que o Hamas não controlar mais a faixa de Gaza. Ótimo. Aline, muito obrigado. Um abraço para todos aí, o seu paizinho, Jorge Inácio. Que Deus abençoe. Estamos orando por vocês. Em nome do nosso reverendo, eu quero dizer que Israel pode contar com a Assembleia de Deus Central em Gramacho, pode contar com a nossa igreja espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Estamos do lado da verdade, estamos do lado certo. E Israel tem o direito de se defender. E como diz vocês, judeus, Am Israel Chai. Am Israel Chai. Obrigado. Meus amigos, você que acompanha o programa Mundo Real, nós estamos numa série de conversas sobre o que está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, e graças a Deus nós estamos esclarecendo para todos vocês, né, esses conflitos que nós estamos vivendo. Tá? Lá em Israel nós estamos acompanhando, conversando, estudando, para trazer esclarecimento para você e dizer que Israel é a terra da Bíblia. De lá vieram os profetas, Jesus, os apóstolos, o nosso Salvador, e nós somos gratos a Deus por esse povo que contribui, né, também na tecnologia, na ciência, na educação, enfim, para o mundo inteiro. O programa Mundo Real vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua participação e quero pedir para que você se inscreva no canal AD Gramacho TV, está aparecendo para você aqui, e você fique por dentro das novidades que Deus tem trazido e dado a esse ministério, ao nosso reverendo, tá bom? Em nome do nosso reverendo, que Deus abençoe cada um de vocês. E se você não assistiu às entrevistas anteriores, passa lá no AD Gramacho TV e você pode conferir as entrevistas que foram feitas com outras pessoas nessa semana que nós estamos aprendendo, ouvindo sobre Israel. Não esqueça, Avenida Daci Vargas, 701 Gramacho, Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Você é o nosso convidado para participar de uma de nossas reuniões, todos os dias, 19h30, e no domingo, a reunião especial da ressurreição, às 9h30 da manhã. Um forte abraço e até a próxima. Shalom!